Boa noite a todos que estão conosco, que nos acompanham nesse webinar tão importante. Meu nome é Lázara Carvalho, sou secretária-geral da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB Seccional São Paulo. Contamos com o apoio da Comissão da Igualdade Racial da OAB São Paulo, da Comissão da Mulher Advogada, também da nossa seccional, da Comissão do Advogado Assalariado, e com a participação hoje, que muito nos honra, do nosso querido doutor Aloysio Moreira Bueno, juiz, que nessa noite vai compartilhar conosco a sua vivência, seus apontamentos sobre as mudanças na lei, nos falar um pouco sobre essa dinâmica das audiências, nesse momento de pandemia em que nós vivemos, em que as nossas relações foram todas modificadas e que nós estamos diante do desafio de vermos como o direito, como uma ciência social aplicada, vai responder às demandas da nossa sociedade. Nós contamos também com a participação da nossa querida doutora Beatriz Almeida, que nessa noite será a mediadora e nos auxiliará aqui a aproveitar da melhor maneira possível a presença do nosso querido doutor Aloysio. Beatriz, eu agradeço pela sua disponibilidade, por ter feito o convite ao nosso ilustre palestrante desta noite, e te passo a palavra. Obrigada, doutora Lázara. Quero cumprimentar todas as comissões que estão nos apoiando e que nos apoiam em todos os outros eventos. Na sua pessoa, muito obrigada pelo apoio aí de bastidores, por organização. E cumprimentar o doutor Aloysio. O doutor Aloysio, ele é juiz de direito no 2º Juizado Especial Cível de Santana, aqui na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Ele é pós-graduado em Direito Civil Constitucional e ex-advogado. Acho que isso é muito importante falar, porque a visão de um juiz que advogou, nós sabemos que é muito diferente de um juiz que não advogou. Então, hoje, ele vai compartilhar conosco aí as implicações acerca das audiências e instruções virtuais, agora neste momento de pandemia, e compartilhar as expectativas de como essa situação ficará também posteriormente. Aos participantes, agradeço a todos que estão participando. Peço que as perguntas sejam direcionadas não no bate-papo, se possível, mas no link específico direcionado às perguntas. Após a exposição do Dr. Aloysio, após a exposição inicial, eu remeterei todas as perguntas, direcionarei, e assim nós conseguiremos todos uma interação melhor e um melhor aprendizado. Desejo a todos nós, inclusive a mim, uma ótima palestra. Muito obrigada, doutora Aloysio. Passo a palavra ao senhor. Obrigado. Queria agradecer pelo convite a doutora Lázara, a doutora Beatriz, e dizer que eu estou muito feliz em poder voltar à minha antiga casa, né, essa Ordem dos Advogados do Brasil. Fico muito satisfeito de poder participar de alguma forma e poder trazer a minha experiência nesses 11 anos de magistratura, e eu pretendo fazer uma exposição não muito longa, né, porque eu acho que eu não vou conseguir imaginar aquilo que os colegas têm de dúvida acerca da aplicação concreta dessa norma que trouxe essa inovação, né? Então, vamos iniciar aqui. Na verdade, assim, eu vou trazer uma visão particular minha, né? Eu não vou trazer uma visão do judiciário como um todo, até porque a legislação ela é nova, então cada juiz vai avaliá-la, né? E a gente sabe que no direito não há uma adesão absoluta e geral de toda a comunidade jurídica quanto à melhor aplicação de uma lei, né? E cada solução de o conflito ele é individual, e a construção da aplicação jurídica ela tem pontos
pontos de vistas contrários e, ao mesmo tempo, são respeitáveis. Então, isso eu quero deixar bem claro. A doutora Beatriz me encaminhou até algumas questões que foram feitas pelos colegas numa palestra anterior, né? Então, o que eu penso? Toda vez que tem uma inovação tecnológica, né, dentro do processo, sempre há uma certa dúvida de autenticidade, de como isso vai se aplicar. Isso começou quando, antigamente, as sentenças, os atos processuais, enfim, eles eram feitos à mão, né? Era feita a caneta. E quando se substituiu pela máquina de datilografar, já houve também uma grande dúvida, né, acerca da autenticidade da elaboração da sentença. A comunidade jurídica se impactou naquela época, né? E assim foi acontecendo com as inovações tecnológicas no processo. Então, essa é apenas mais uma, né? Então, eu vou comentar aqui sobre os princípios do juizado, que é necessário para a gente entender como iremos interpretar e aplicar a lei sem suscitar qualquer tipo de dúvida acerca da sua constitucionalidade, que é nesse ponto que eu quero chegar ao final. O juizado ele tem como princípio, né, o princípio da oralidade, simplicidade, economia processual, celeridade e informalidade. Tá? A informalidade é um ponto importante a gente ter em mente, por quê? E aqui, nesse ponto, eu vou perder alguns minutos para poder esclarecer uma situação. Quando nós estudamos ali a parte geral do Código Civil, a gente aprende, né, logo no primeiro ano, sobre o fato jurídico. Tá? Então, eu vou passar bem rápido sobre esses conceitos para poder dar um desfecho mais claro para os senhores, porque como a gente está tentando concluir sobre a constitucionalidade, porque há uma discussão sobre isso, da constitucionalidade dessa lei, então a gente precisa perquirir sobre a natureza jurídica dela. Tá? Então, quando a gente estuda lá o fato jurídico no primeiro ano de Direito Civil, a gente aprende que o fato jurídico é todo acontecimento que produz efeitos jurídicos. Bem simples assim, tá? Não vou me aprofundar muito sobre esses temas. E há uma subdivisão entre fatos naturais e fatos humanos, né? E os fatos humanos, eles são, então, aquelas ações humanas que criam, modificam, transformam ou extinguem direitos. E esses fatos humanos também eles são divididos em atos ilícitos e atos lícitos. Tá? E os atos lícitos também se subdividem, por sua vez. Eu não vou me aprofundar muito, mas naquilo que for necessário eu vou esclarecer. E os atos lícitos eles se subdividem dividem em atos jurídicos em sentido estrito e negócios jurídicos. Eu estou recordando isso, tá? E vou esclarecer o seguinte ponto. O Código Processo Civil, ele traz, no livro 4, do artigo 188 e seguintes, os atos processuais. Aí que está a questão, né? E tem tudo a ver com ato jurídico, fato jurídico, negócio jurídico, ato jurídico em sentido estrito, tem tudo a ver. E o ato processual, ele é uma espécie do gênero ato jurídico. Tá? Em outras palavras, o ato processual ele é toda ação humana que produz efeito jurídico em relação ao processo.
Então, o Código do Processo Civil, ele estabelece como os atos processuais eles vão se desencadear no decorrer da demanda processual, tá? E quanto à forma do ato processual, né, eles são atos processuais solenes e não solenes, né? Os atos processuais solenes são aqueles que se subordinam a uma determinada forma, a um determinado tempo e a um determinado lugar, desde que previsto em lei. E os atos não solenes, eles não têm essas exigências. Perfeito? E a regra no CPC, e com mais vigor no juizado, é da informalidade. Por isso que é o princípio da informalidade. Quando falo informalidade, eu quero classificá-lo neste aspecto do direito, tá? Dentro do fato jurídico ou, mais especificamente, do processo do ato jurídico. Então, o ato processual, a audiência de conciliação, ela é um ato do processo. E qual a forma que ela vai se dar? A forma que ela vai se dar, ela pode se dar de forma presencial e agora, com a inovação, de forma não presencial, né? Ou uma audiência virtual. Então, quando se conclui que a natureza jurídica das audiências virtuais ela está dentro da forma do ato processual, o ato processual é informal. Então, com mais razão no juizado que tem como princípio a informalidade do ato, né? Então, a forma como o legislador estabeleceu, não vai trazer maior implicação acerca da legalidade da lei ou eventual alegação de inconstitucionalidade dela, tá? E também vale lembrar que cabe ao juiz avaliar a pertinência em designar ou não a audiência virtual, tá? Bom, eu vou falar aqui sobre um procedimento de controle administrativo que foi que está no Conselho Nacional de Justiça. Ele tem uma implicação na Justiça do Trabalho, mas há uma discussão num grupo de juízes que possa ter implicação na Justiça Comum também e na Justiça Federal no âmbito dos juizados, que é o controle administrativo número 003753 de 91, em que o CNJ estabeleceu que, para a designação dessa audiência virtual, havia a necessidade de concordância dos procuradores, dos advogados das partes, né? E qual que é a visão que eu tenho sobre esse controle administrativo? Primeira coisa, eu tô comentando porque pode ser que este controle seja invocado como um fundamento para que o juiz não designe audiência de conciliação ou ingresse com uma outra medida judicial para que esse ato, então, esse ato jurídico, ele seja anulado e seja feita da forma presencial, como sempre foi. Então, o que eu penso sobre essa determinação do CNJ? Primeiro, o CNJ ele não tem função jurisdicional. Isso já foi decidida numa ação direta de inconstitucionalidade, de relatoria do ministro César Peluso, é a ADI 3.367, dígito 1. Né? E lá a Suprema Corte ela definiu que o CNJ ele não tem função jurisdicional.
O outro fundamento é que a determinação do CNJ, ela viola a independência jurídica da magistratura. Tá? Então, o estatuto, a lei orgânica da magistratura, ela diz que o juiz ele é independente, né, para decidir, e essa independência ela tem que ser completa. Né? Ela não pode ter interferência interna ou externa, jurídica ou política. Tá? Então, esse também é um outro fundamento em que, penso eu, a inaplicabilidade dessa determinação do CNJ. E também a independência do juiz ela é assegurada pela própria Constituição, né? Não só pela lei orgânica e também pela nova lei de abuso de autoridade. Né? Uma leitura que se faz dela, conseguimos extrair ali que a independência do juiz ela é assegurada pela própria lei de abuso de autoridade, na medida em que ela dispõe que a divergência na interpretação da lei não configura abuso de autoridade. Então, mesmo que se entenda que o CNJ, de algum modo, possa regulamentar a forma de como o ato processual, a audiência de conciliação, irá se realizar, né? O fato do juiz não seguir, de repente, essa determinação, isso não implica uma inviolabilidade, algo do tipo, ou até mesmo uma justa causa para que o ato seja invalidado. Tá? Bom, o artigo 23 da Lei do Juizado, ele prevê que se o demandado aí não comparecer, ele já previa antes que se o demandado não comparecer, ocasiona um efeito processual que é a revelia, né? Tanto no âmbito, no seu efeito material, que é a presunção de veracidade dos atos processuais, como no seu efeito processual, que seria a não intimação dos atos processuais doravante. Né? Lembrando que o revel, se porventura ele comparecer ao processo, esse efeito processual da revelia ele é levantado, mas permanece o efeito material, que é a presunção de veracidade. E qual foi a novidade da lei? Ela trouxe essa outra hipótese em que o juiz, então, ele aplica a revelia, julgando antecipadamente o processo, que é a recusa em participar da tentativa de conciliação não presencial. Então, aqui, no âmbito do juizado, os senhores têm que tomar muito cuidado, porque agora a recusa de participar da tentativa da audiência de conciliação não presencial, o juiz ele pode aplicar a revelia e já julgar antecipadamente o processo, né? Antes da lei, né? Então o juiz ele só poderia proferir a sentença em caso de um não comparecimento. Agora também em caso de recusa em participar, tá? Então é importante que isso fique claro para que não tenham nenhum tipo de prejuízo processual, tá? Eu fiz uma anotação aqui de que a audiência não presencial, ela não é também uma novidade, né? Desde 2005, houve uma lei estadual, em 2005, uma lei estadual 11.819 de São Paulo, e ela foi julgada inconstitucional pelo STF, quando ela estabeleceu audiências virtuais no âmbito da lei de execução penal, né, em que os presos eram deslocados até o fórum para participar das audiências, e no julgamento dessa
dessa ADIM, o Supremo, então, ele acabou decidindo pela inconstitucionalidade não material, mas a inconstitucionalidade formal, porque ele disse, enfim, que a matéria não poderia ser tratada por lei estadual, só por lei federal. E depois veio a lei federal em 2008, né? Então, no CPP e na própria lei de execução penal já há essa previsibilidade da audiência virtual, tá? Embora, pelo que eu tenha conhecimento, isso não é aplicado na prática, isso não tem aplicação prática, são poucos estabelecimentos prisionais que têm uma sala adequada para que a audiência seja realizada dessa forma, e também o Tribunal de Justiça também não tem uma estrutura, até então não tinha, provavelmente agora em razão dessa pandemia e a necessidade de se acelerar a implementação de tecnologia para isso, né, a coisa agora possa se realizar dessa forma como prevê a legislação desde 2008. Né? Então, o próprio Código de Processo Penal prevê, a Lei de Execução Penal prevê, né? O novo Código de Processo Penal, né? Ele também já tinha essa previsão, os artigos 236, parágrafo 3º, o 385, parágrafo 3º também, 453, parágrafo 1º, 461, parágrafo 2º, 937, parágrafo 4º, ou seja, vários dispositivos do novo Código de Processo Civil prevê a realização da audiência não presencial ou audiência virtual, né? Então, assim, em linhas gerais, é isso que eu queria tratar com os colegas, né? Trazer a natureza jurídica da audiência não virtual, né? Ela é, então, uma forma de um ato processual e o que o CPC e a lei do juizado especial traz é a informalidade do ato, ou seja, o ato ele pode se dar de qualquer forma e isso é apenas um exemplo de realização da audiência de conciliação. Né? Eu acho que é isso que eu gostaria de trazer, né? Uma coisa um pouco mais teórica, e a questão prática agora vai ficar por conta dos colegas, as perguntas, né? E então eu estou à disposição aqui para a gente poder conversar sobre as questões práticas, ou se houver dúvida também sobre alguma coisa teórica que eu trouxe, também estou à disposição para poder esclarecer aqui. Excelente, doutora Luísa, muito obrigada pela explanação. Bom, vou passar aqui as perguntas, mas eu tenho uma aqui, que nós, inclusive, comentávamos um pouco antes do início do evento. Quanto à questão de cercear o acesso à justiça, a possibilidade ou não, aí o senhor diz o que o senhor pensa, de cerceamento do acesso à justiça, especialmente no que diz respeito a... O senhor está no juizado especial civil, então tem a possibilidade da postulação sem advogado, então quero que o senhor fale um pouquinho sobre isso. E também para aquelas pessoas que, de diversas regiões, como tem aqui de pessoas de diversos lugares do Brasil, que sabem que em todas as cidades tem pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a meios tecnológicos que possibilitem isso. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho isso, compartilhasse as suas expectativas acerca disso, ou se já teve alguma experiência prática no juizado nesses últimos meses. Perfeito. Então, vamos lá. Eu acho que essa lei ela vai ter um desdobramento maior no juizado, em razão desses pontos que a doutora Beatriz
colocou. O juizado ele foi feito para ser um acesso fácil de uma camada da população à justiça, né? Então, a gente tem, na prática, a gente tem um atendimento pessoal, de esclarecimento, ajuda na elaboração de petições iniciais, né? E é uma camada de pessoas mais, de pessoas, uma camada mais pobre da sociedade, né? Então, a gente não pode negar que há um déficit tecnológico dessas pessoas, né? Então, é claro que isso vai ser levado em consideração no momento de se considerar se a recusa foi justificada ou injustificada. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Até porque a penalidade é no caso de recusa injustificada. Se ela for justificada, né, o juiz ele vai redesignar o ato ou designá-lo presencialmente, né? Então, isso é uma coisa que realmente preocupa o juizado, pelo menos eu falo por mim e pela minha colega, né, do segundo JEC de Santana. A gente se preocupa muito com essa situação, porque os nossos jurisdicionados da Zona Norte de São Paulo são pessoas vulneráveis nesse sentido, né? Então, eu acho até que futuramente, né, esse vai ser o caminho e vai ter que ser dada uma solução. Provavelmente, isso deve passar pela Defensoria Pública, em caso de quando o ato obrigatoriamente estiver realizado dessa forma, provavelmente deve passar pela Defensoria Pública, de montar uma estrutura para que essas audiências virtuais sejam realizadas com assistência de advogado, né? Agora, com relação aos advogados, eu acho que vai ficar difícil o juiz acolher uma justificativa por falta de estrutura, né? Então, com o passar do tempo, eu acho que a tendência os colegas terem que se estruturar para que possam participar dessas audiências virtuais. Nesse primeiro momento, em razão de todo esse momento que a gente vive, isso pode ser relevado, mas num futuro próximo, eu acredito que se as partes estiverem representadas por advogado, qualquer justificativa no sentido de não participar da audiência por falta de estrutura não vai ser acolhido. Então, é um investimento necessário que vai precisar ser feito, né? E eu acho que a coisa vai caminhar nesse sentido. Tá? Bom, eu, né, como advogada, tenho que fazer a defesa dos colegas e dos futuros advogados que nos assistem. É bastante complicada essa responsabilização, porque tudo bem que é algo para o futuro, mas o acesso à justiça, a garantia do acesso à justiça, na verdade, é um dever do Estado. Não seria um dever do advogado. Para além disso, existem algumas questões que implicam aí em questões econômicas também dos advogados, que nem todos fazem parte de determinadas classes, né, média ou alta. Então, alguns residem em regiões que também são complicadíssimas em relação ao acesso de internet, enfim. Mas são questionamentos e expectativas que já podem ir norteando os colegas e a mim, e os colegas juízes também,
a fazer alguns ajustes, né, no que diz respeito a essas expectativas todas para o futuro, para não ser pego de surpresa, tanto do ponto de vista legal, quanto do questionamento judicial da legalidade ou ilegalidade, inconstitucionalidade ou constitucionalidade disso. Pessoal, tem uma coisa, o link aqui para perguntas não estava funcionando. Então, quem direcionou perguntas antes dos últimos 5 minutos, redireciona, por favor, para que eu possa passar aqui para o doutor Aloísio. E tem uma pergunta que chegou agora, não tem nem 1 minuto, que é do doutor Renato Sanches. Muito obrigada pela pergunta, doutor Renato, e pela participação. A pergunta é a seguinte, doutor Aloísio. O senhor acredita que se faz necessário uma maior uniformização entre os juizados, visto as diferenças contidas nas cartas de citação quanto às exigências do juízo? Tá, então vamos lá. Vamos voltar aqui para a ideia da lei do juizado. Esse mesmo princípio da informalidade, né, se aplica a essa questão do colega. A informalidade não é a pessoa ir de forma informal, sabe como é aquele convite de casamento, de aniversário, trajes informais, não é isso. A informalidade ela é o seguinte, não existe uma forma determinada na lei. Né? O que existe no juizado são algumas formas de atos, mas o que prevalece é a instrumentalidade. Né? Se o ato processual se realizar de outra forma, mas o seu fim, né, o seu objetivo foi atingido, é isso que interessa. E a informalidade ela é um princípio-chave no juizado. E isso pode causar estranheza para o colega, a pergunta do colega. Porque cada juiz, né, ele vai moldar o trâmite processual do juizado de acordo com as necessidades locais. Cada necessidade, cada localidade, ela tem uma necessidade. Né? E esse é um instrumento que a legislação dá ao juiz para que ele molde o andamento do processo de acordo com as necessidades dos litigantes locais. Então, por isso que existe digamos assim, essa disparidade entre determinações de um juizado e do outro, tá? Mas não há nenhuma ilegalidade nisso, tá? Desde que o juiz informe como o ato vai se caminhar, tá? Desde como o juiz informe como o ato vai caminhar. Então, o juizado ele é basicamente isso. Por exemplo, no juizado, os prazos só existem 2 prazos, né? Existe só o prazo do recurso inominado e um prazo de embargo de declaração. Quais são os outros prazos? São prazos judiciais. É o juiz que vai determinar o prazo. Então, no meu juizado, né, o prazo de contestação 10 dias. Né? Existem outros juizados que o prazo de contestação, o prazo é de 15 dias, de acordo com o CPC. Tá? Por quê? Porque ali nós entendemos que há um espaço para que a contestação ela seja feita nesse prazo. Né? E outros juizados entendem que o prazo de contestação de 15 dias é um prazo adequado para a prática daquele ato processual. Enfim, esse é só um exemplo, existem outros. Então, por isso que existe essa, digamos, não uniformização, tá? Em razão do princípio da informalidade. Os atos processuais no juizado são informais, o juiz dá a forma e comunica às partes nesse primeiro roteiro que seria a carta de citação. Então, é por isso, Renato, que no juizado é difícil trabalhar, né? Porque eu fui advogado, eu sei como é que a coisa funcionava. Na minha comarca do interior, que eu trabalhava como advogado, era de um jeito,
na comarca ao lado era de seguinte, na capital era de outra forma. Então, a gente tinha que ficar muito atento nas determinações judiciais, porque a prática dos atos processuais são por determinação judicial. Então, a gente tem que ficar de olho nisso daí. Tá? Muito obrigada pela resposta. Tem uma outra pergunta aqui. Tem várias perguntas, na verdade. Mas tem uma outra pergunta aqui, que é do Elcio. Ele pergunta, no tocante à audiência de instrução e julgamento na esfera dos juizados criminais, como fica a oitiva das partes, réu, vítima e testemunhas. Elcio, lembrando que o doutor Aloísio, ele é juiz no JEC, né, no Juizado Especial Cível. Então, eu vou emendar essa sua pergunta também uma outra coisa que já pode ser respondida junto. Doutora Luísa, no que diz respeito, por exemplo, à oitiva de testemunhas que tem que ser uma oitiva separada, por exemplo, e também nos procedimentos sigilosos, no processo no qual, seja por motivo legal ou pela causa em si, envolva o segredo de justiça. Como que o senhor tem recebido isso, trabalhado essa questão no âmbito das audiências e dos procedimentos virtuais e eletrônicos? Perfeito, obrigado pela pergunta. Bom, na audiência de instrução e julgamento. Eu acho que a questão das testemunhas tanto se aplica no juizado especial civil como no juizado especial criminal. Eu acho que teria que se dar um jeito ou a testemunha, há essa possibilidade da testemunha acessar o sistema da própria, do local onde ela preferir estar, né? Porque o juiz ele vai ter o controle do acesso à sala de audiência. Tá? Aquilo que acontece fisicamente vai acontecer virtualmente. Só vai acessar a sala quem for autorizado a entrar. Agora, a gente tem realmente um problema da incomunicabilidade das testemunhas. Né? Então, se as testemunhas preferirem comparecer ao escritório do colega advogado, né, tem que se dar um meio de separá-las. Né? E isso se pensa de fazer em uma câmera fixa numa porta de acesso à sala onde a audiência está sendo realizada no escritório do advogado. Né? Eu vi uma audiência sendo realizada no interior de São Paulo e o controle de acesso foi feito dessa forma e eu achei interessante. A câmera se volta para a sala, entra a testemunha, né? Ela se apresenta com um documento na câmera, é feita a conferência e a testemunha ela é então ouvida e ela permanece dentro da sala justamente para ela não sair e ter contato com outras testemunhas. Com relação ao processo sobre segredo de justiça ou testemunha sigilosa, aí me parece que há uma dificuldade de se realizar de forma virtual. Né? Aí excepcionalmente, né, a audiência poderia ser feita de forma presencial. Eu não ainda pensei, e também ninguém levantou essa questão sobre essa testemunha preservada, né, nesse caso. Então, eu penso que neste caso, uma resposta agora seria o juiz, com certeza, ele designaria uma audiência presencial nesses casos. Tá? Então, seria feito dessa forma. Tá? Obrigada, doutora Luísa. Bom, tem uma pergunta anônima aqui. Existe alguma forma exigível de provar a impossibilidade de participação da audiência online? Tem alguma forma específica para se comprovar essa impossibilidade? A gente, nós sabemos, né, que tem
inclusive na capital, né? Onde a gente pensa que a estrutura é maior e a gente tem problemas com várias empresas de internet que, infelizmente, o serviço não é aquele que se espera. Bom, quando isso acontecer, provavelmente o juiz vai investigar o que aconteceu, né? Um ofício para a empresa dizer se houve uma instabilidade naquele local, se foi detectado pelo sistema dela, né? Seria uma prova, digamos assim, consistente de que a recusa em participar ou a ausência ela foi justificada, né? Então, um documento da própria operadora dizendo que estava instável. Problema de energia elétrica, mesma coisa. A companhia de energia elétrica ela pode emitir um documento dizendo que naquele dia e horário aproximado, né, nem que seja aproximado, né, havia uma manutenção de rede ou havia algo do tipo que então justifica a ausência na audiência, tá? E também não descarto, na impossibilidade dessas provas serem apresentadas, eu não descarto a possibilidade de se ouvir testemunhas. Tá? A testemunha, ela prova, embora o comum seja arrolar testemunha para provar fatos alegados tanto na inicial quanto na contestação, é possível se arrolar testemunhas para provar atos processuais. Esse é um exemplo, né? De se arrolar testemunhas para comprovar que a ausência ela foi injustificada. Ela foi, de fato, foi justificada. Né? Que a ausência, né, ou uma instabilidade do sistema acaba caindo, né, a conexão. Então, primeiro seria um documento da própria operadora ou da companhia de energia elétrica. Se não possível, abre-se uma instrução para apurar esse fato aí. Tá? Então, é possível, sim, fazer dessa forma. Perfeito, obrigada. Tem outra pergunta aqui. Só fechei o meu áudio porque passou um veículo que faz muito barulho aqui. Bom, aqui tem uma pergunta. Se a Constituição Federal garante acesso ao judiciário, por que os advogados devem ser penalizados em razão do cliente geralmente vulnerável não ter acesso à internet? Foi mais ou menos a defesa final que eu fiz lá depois da sua colocação inicial, da primeira pergunta que foi feita. Doutora Beatriz, a sua voz acabou sumindo, eu não ouvi a pergunta, eu vou pedir para a senhora repetir, por gentileza. Repito, sim. Tá me escutando melhor? Perfeito. Tem uma pergunta da Jane Spínola, que segue a linha do que eu havia falado acerca do acesso à justiça, que é um direito que deve ser garantido pelo Estado e não pelo particular, que nós, advogados, também somos. Então, aqui ela pergunta, se a Constituição Federal garante o acesso ao judiciário, por que os advogados devem ser penalizados em razão do cliente geralmente vulnerável não ter acesso à internet? Tá, então, eu vou pedir licença para os senhores para eu poder aprofundar um pouco mais essa questão, tá? Veja, isso é um princípio constitucional, tá? O princípio constitucional, ele é, na verdade, denominado princípio, mas, na verdade, tecnicamente, não é princípio porque princípio é aquilo que... princípios são, por exemplo, regras matemáticas, né, em que elas se colocam em contradições, eles se colocam em conflitos, mas nunca entram em contradição. Então, sempre 2 mais 2 vai ser 4, e as regras de aplicação matemática, elas nunca entram em contradição. Então, aí, invocar um princípio constitucional que é um norte para o Estado estabelecer as suas diretrizes de políticas públicas, políticas judiciárias, né, não se aplica ao caso.
tá? O fato de o Estado assegurar o acesso à jurisdição, né, significa que o Estado ele vai dizer como esse acesso à jurisdição, acesso ao judiciário, ele se dará. Se ele disser que o acesso ao judiciário ele se dará de forma digital, vai ter que se dar de forma digital. Se o acesso ao judiciário, o Estado disser que vai se dar de outra forma, o acesso se dará de outra forma. Não significa que o fato do Estado garantir o acesso ao judiciário, né, ele tenha que, na minúcia da aplicação, existir uma alegação de que falta estrutura para que a audiência de audiência virtual seja realizada, mesmo que a parte esteja representada por um advogado. Então, eu não vejo a aplicação deste princípio a uma norma, a um fato específico. Tá? Eu não vejo aplicação nenhuma, porque o acesso ao judiciário está garantido. Né? A forma de como isso vai se dar, bem, aí a lei determinou. Se a lei determina, então é isso que a gente passa pela análise da constitucionalidade da lei. Tá? E eu concluí aqui, essa é a minha visão, né, de que a lei ela é constitucional, ela não viola nenhum princípio constitucional, né, porque o acesso ele está garantido. O que pode se discutir, né, é uma inviabilidade econômica e que isso pode ser superado ou não, mas isso pode ser levantado no próprio processo e se definir de outra forma. Né? Isso vai ser ponderado. Então, eu não vejo como se alegar o princípio de acesso à jurisdição. Tá? Bom, eu acho, não sei se eu consegui responder, se eu fui claro, se faltou uma clareza na resposta que eu tento esclarecer de uma outra forma melhor. Tá? Mas o que a gente confunde muito, doutora, desculpa, só para complementar aqui, a gente confunde muito querer aplicar princípios, né, que são apenas orientações ao Estado a questões concretas. Então, se a gente aplicar princípios a fatos específicos, né, a gente pode ter aplicações, digamos assim, contraditórias. Né? Então, eu poderia citar vários exemplos aqui do próprio Supremo aplicando o princípio, definir as questões por meio de princípio, né? E o resultado final são várias demandas com resultados conflitantes. Então, eu acho que há uma imprecisão em querer solucionar um caso concreto por um princípio. A gente aplica se o Estado está falhando nisso. Não me parece o caso, porque o acesso à jurisdição, nesse caso, o ato processual, a forma de como ele se vai realizar por audiência virtual, por si só não me parece que viola nenhum princípio de acesso à jurisdição. Certo. Tem uma pergunta aqui da Maiara, que é a Maiara que trabalhou conosco. Obrigada, Maiara, por estar assistindo e por direcionar a pergunta. Ela pergunta, caso uma das partes em audiência online esteja com advogada, e outra parte não, como fica a questão da igualdade e princípio do contraditório? Pronto. Um abraço para a Maiara, saudades dela. Né? Bem, a gente, no juizado é assim, até 20 salários mínimos, a parte pode litigar sem a presença de um advogado. E como é que funciona na prática? Sempre que, assim, não vai mudar, isso que eu quero deixar claro, porque quando o juiz designar a pauta de audiências, sempre vai ter um advogado plantonista. Então, aquilo que se existe na prática hoje, vai existir também nas audiências virtuais. Então, quando o juiz ele designa lá, né, uma pauta de 5 audiências por dia, no juizado, sempre nos acompanha um advogado plantonista, justamente para essas hipóteses. Tá? Mas vamos imaginar uma situação em que a parte comparece sem advogado e não tem o plantonista, e
como é que o juiz vai definir? Bom, o código, a lei 9.099, ela dá a solução. Se, embora a causa seja inferior a 20 salários mínimos, o juiz perceber que há uma complexidade na causa, tá? Na matéria, há uma complexidade na matéria, uma complexidade de direito. Se for uma complexidade de prova, ela não pode nem estar no juizado, né? Então, há uma complexidade na matéria de direito e a parte ela está desacompanhada de advogado, o juiz ele vai se direcionar à parte dizendo assim, olha, eu aconselho a senhora a buscar assistência de um advogado, né? Porque essa causa ela tem uma complexidade material que a senhora seria melhor defendida se tivesse na assistência de um advogado, né? E sempre que eu fiz isso, né, a parte sempre disse que ia buscar assistência, seja pela assistência, enfim, ou contratando um advogado, mas nunca quis prosseguir, né? Agora, se ela insistir em prosseguir, achando que ela está tranquila para se defender, o processo continua. Então, é assim que a coisa vai se definir. Na prática, repito, sempre tem um advogado plantonista para acompanhar as audiências que são realizadas no âmbito do juizado. Obrigada. Tem uma pergunta aqui que eu vou emendar com uma outra que está aqui no celular. A multa é da Patrícia Guirra. A multa pelo não comparecimento prevista no parágrafo 8º do artigo 334 do Código de Processo Civil será cobrada? E eu vou emendar com a seguinte pergunta, que está aqui. No caso de uma testemunha que seja devidamente intimada, enfim, e não compareça, como que funciona a condução coercitiva? Há condução coercitiva nesse caso? Não há? Bom, a multa ela é aplicada na ausência injustificada. Então, o juiz ele vai simplesmente fixar a multa e intimar para que a parte faltante pague voluntariamente. Se o pagamento não ocorrer de forma voluntária, né, então o juiz oficia a Secretaria da Fazenda do Estado para inscrevê-la na dívida ativa do Estado, né? Então, aí tem todas aquelas implicações, nome negativado no CADIM, nome protestado, tem essas implicações. Então, ela é feita dessa forma: pagamento voluntário ou inscrição na dívida ativa. Aí, então, e a outra pergunta no caso da condução coercitiva, né? Nesse caso, se houver necessidade de condução coercitiva, se houver um local, por exemplo, como eu havia dito no início, um local da Defensoria Pública, uma estrutura delas, da Defensoria, para que atendesse essa demanda, né, de audiências virtuais, né, haveria a possibilidade, então, do oficial conduzir a testemunha faltante até um local desse, né, ou até mesmo o escritório do advogado, né, para a realização da audiência. E, na impossibilidade, converter a audiência virtual em audiência presencial e se realizar ali. Lembrando que essa testemunha, né, ela pode ser penalizada com o pagamento de toda a despesa da realização da audiência presencial e não de forma virtual. Tá? Essa é uma boa forma de coerção. De ser quem vai pagar. Geralmente funciona muito. Quando dói no bolso, as pessoas rapidamente contribuem, colaboram. Bom, tem várias perguntas aqui, muitas mesmo. Tem uma a possibilidade de revelia, que é da... Ela complementou, na verdade, aqui embaixo. É da Maria Goretti, que ela mandou em várias mensagens. Vamos lá. A possibilidade de revelia ao ouvir o réu
geralmente representantes de empresa. Se a pessoa não sabe absolutamente nada da empresa ou do processo, aí ela complementa aqui. Acontece muito, pois as empresas contratam algum preposto que sequer sabe da existência da empresa ou do que aconteceu. Acho que isso aqui é independente de ser virtual ou videoconferência ou não. Lembrando, pessoal, que quando nós aqui da organização fizemos esse evento e colocamos o virtual, é sempre importante ponderar que é um virtual no lato sensu, tá? Porque tem aquela discussão de audiências ou julgamento virtual em outras instâncias, que é diferente da videoconferência, que nós estamos falando propriamente no virtual, no sentido lato sensu, estamos falando da videoconferência, da audiência realizada em mesmo momento, porém em locais diferentes, conectados por meios tecnológicos, tá bom? E essa pergunta é que ela colocou o nome no começo, depois colocou mais abaixo. Mas Maria Goretti, de Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul. Obrigada pela participação e pela pergunta. Acho que essa pergunta dela se aplica tanto ao virtual quanto ao presencial. Né? Exato. Um abraço aí para Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Bom, como é que funciona isso? Né? Tem duas interpretações sobre este fato. A primeira é que o preposto, quando não sabe responder às perguntas, desconhece os fatos que são a ele trazidos, né, se aplica a pena de confesso. Né? Então, há uma presunção de veracidade em relação aos fatos a eles impugnados. Não é o que eu penso, né? Por quê? Porque no instrumento de procuração, né, tem que haver a possibilidade dele poder confessar o fato. Né? Se ele não pode confessar o fato, né, por procuração, né, então não há como aplicar a pena de confesso. Tá? A jurisprudência do TJ de São Paulo é nesse sentido. Tá? Pelo menos a maior parte da jurisprudência ela caminha nesse sentido, de que se no instrumento de procuração não existia a possibilidade de confissão, portanto, o fato dele não saber o que acerca dos fatos, detalhes do fato, enfim, não se pode aplicar a pena de confesso. Tá? Então, é uma linha que eu caminho, eu penso dessa forma também. Aí, pessoal que está abrindo aqui. Bom, enquanto abre aqui, eu vou para as perguntas que estão aqui no celular. Bom, o interrompimento proposital da conexão. Por exemplo, assim, eu já acompanhei instruções com a doutora Luísa, nós trabalhamos juntos no Fórum da Lapa, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E eu já acompanhei instruções que a doutora Luísa, assim, ele percebeu rapidamente algumas tentativas ali de induzi-lo a erro e ele logo conduziu de uma forma que a verdade foi posta. E aqui tem uma pergunta no seguinte sentido. Se durante uma audiência virtual, o senhor percebe que está conduzindo ou por perguntas formuladas pelo senhor ou por perguntas formuladas pelos colegas e advogados, se o senhor, durante essa condução, vendo que as perguntas estão levando para algum desfecho ali, para alguma conclusão que é desfavorável a uma das partes, e que propositalmente essa parte, seja ela testemunha ou um depoimento pessoal, que interrompe a conexão. Não sei se já aconteceu, talvez não, mas quais seriam as consequências desse ato da parte?
Bem, o que pode acontecer primeira coisa, nós temos que trabalhar sempre com o princípio da boa-fé. Tá? Então, a boa-fé ela é presumida e a má-fé ela carece de prova. Vamos imaginar, então, um cenário hipotético de que a parte ela rola uma testemunha e essa testemunha põe por terra, está pondo por terra a tese que ela pretendia comprovar, né? E aí então há uma queda repentina da conexão, né? Primeira coisa, o juiz vai pedir para que a parte esclareça o que aconteceu, né? E também se alegar que houve queda de energia ou queda de conexão de internet, né, para que comprove o fato, né? Como eu disse, aí um ofício da respectiva empresa pode dizer se houve alguma instabilidade naquele momento, né? Se comprovar, audiência restabelecida, numa redesignada, né? E certamente o juiz ele vai continuar com a oitiva daquela testemunha, né? E todo o conteúdo ele está sendo gravado, né? E então, caso a testemunha depois, né, por alguma razão, ela volta e reformula tudo aquilo que ela diz, tudo isso é levado para a convicção do juiz, né? Ele vai, provavelmente, ele vai desconsiderar o depoimento da testemunha porque ela trouxe fatos contraditórios, né? Então, a testemunha ela tem que trazer relatos coesos, firmes, coerentes, né? E uma testemunha que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, né? Para o convencimento do juiz, aquela testemunha ela pode ser desprezada. Então, não é um bom negócio que de repente isso aconteça de forma proposital, né? Porque, repito, a audiência vai estar gravada, né? O conteúdo anterior do que a testemunha disse permanece gravado, né? E provavelmente a parte contrária vai levantar isso, né? Olha, a testemunha disse tal coisa e depois, na audiência em continuação, ela disse outra coisa. E provavelmente o juiz ele vai, então, no mínimo, desconsiderar a testemunha. Se ela tentou induzi-lo, né? Induzir a uma decisão naquele sentido, né? Pode se configurar, inclusive, crime de falso testemunho numa situação bem extrema, tá? Então, é mais ou menos por aí que deve se encaminhar isso. Perfeito, obrigada. Aproveitando aqui, nós falávamos antes do início do evento sobre a Lei 14.010 de 2020, que trata da prescrição e decadência nesse período. Você pode falar um pouquinho dela para a gente, só para os colegas terem aí algumas noções acerca da aplicabilidade agora e posteriormente? Tinha desligado, agora liguei novamente. Eu não me aprofundei muito na lei, eu acabei lendo bem por cima, mas ela traz ela é uma norma de transição, né? Acho que ela é chamada norma temporária. Aquilo que a gente... essa norma vai ser um exemplo novo que os professores na faculdade vão poder dizer, né, sobre uma lei temporária, né? Esse é um exemplo de lei temporária. Então, nessa situação de pandemia, né, houve então a edição dessa lei, né, que regulamenta algumas relações privadas que tenta se ajustar à necessidade social para esse momento. Então, ela se pensou nessa questão de deslocamento, de movimentação, presença, né, ações presenciais, né? Então, o que ela fez? Ela suspendeu, por exemplo,
essa questão dos prazos prescricionais, né? Então, eu não sei exatamente qual é o lapso inicial, o termo inicial, e o lapso final será o fim da decretação do estado de pandemia, né? Mas nesse lapso de tempo, né, as prescrições, né, tanto aquisitivas, né, como é o uso capião, quando a prescrição é no decurso do prazo em que você adquire um direito, ou a prescrição extintiva, quando você perde um direito, elas estão suspensas nesse período, né? Ela traz também outras normas que aí eu me foge agora quais são os temas tratados, mas trata sobre questões de condomínio, se não me engano, de locação, enfim, temas mais relacionados à autonomia privada, a relações privadas, né? E é muito interessante que os senhores tenham conhecimento delas para que possam aplicar ali no caso concreto, de repente tem uma implicação sobre essa lei aí. Protestos de títulos, né? Então, tanto para interromper uma prescrição, algo do tipo. Então, ela tem implicação nesses campos do direito privado. Tá? Então, fiquem atentos porque ela vai alterar muita coisa aí, vai pegar muita gente de surpresa, e inclusive as relações jurídicas estabelecidas no período dela, né, ficam sob vigência delas, ficam sob a aplicação dessa lei. Então, mesmo que venha depois um decreto de fim do estado de calamidade, as relações jurídicas estabelecidas neste período permanecem, inclusive, ao longo do tempo. Tá? Então, tem muito prazo prescricional suspenso, né? Tem muita uso capião aí que a propriedade estava para ser adquirida a qualquer momento e foi suspensa e está suspenso, né? E está suspenso o prazo, então vamos ficar de olho nisso daí. Perfeito, muito obrigada. Lembrando, pessoal, que essa pergunta eu fiz aqui porque eu achei muito interessante que nós estávamos conversando aqui um pouco antes do evento iniciar e quis compartilhar com todos, mas não fazia parte aqui do conjunto geral, mas o doutor Aloysio respondeu muito bem, muito obrigada. Doutora Aloysio, tem aqui perguntas, tem 2 ou 3 perguntas. Nesse sentido, os colegas estão inconformados com essa questão do acesso à internet / acesso à justiça. Aqui tenho a pergunta da Jéssica Bergamo Miranda, e também uma pergunta anônima, ambas no mesmo sentido, então eu vou ler só uma. Não seria um fato mais que específico que mais da metade do país não tem acesso à internet ou meios telemáticos que suportem esse acesso, tornando o acesso ao judiciário por meio virtual impossível? Eu, particularmente, antes de passar para o senhor, vendo que os colegas reiteram, e eu compartilho da mesma opinião que eles, né? Então, não tem muito o que falar. Mas, assim, o que eu penso acerca desse acesso à justiça é que eu entendo o que o senhor disse acerca da questão principiológica. Acredito que se não há possibilidade de garantir... Eu vou cortar o áudio. Pronto, é porque ia fazer um barulho. Então, se não há possibilidade de, como as colegas bem pontuaram, se for mensurar mais de 50% ou até 50% da população não tem acesso à justiça, lembrando que também, como eu frisei anteriormente, muitos advogados também não têm essas mesmas condições. Também tem a questão, por exemplo, que o senhor nos falou sobre o caso do advogado que direcionou a câmera para o ambiente da sala e mostrou que a testemunha ingressou. Mas, por exemplo, agora, em momento de pandemia, seria muito complicado para nós, advogados, levarmos as pessoas
para dentro ou dos nossos escritórios, ou a Casa do Advogado, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, funciona com plantões, não está funcionando como era antes, mas mesmo assim seria uma exposição a nós mesmos, aos nossos clientes, porque nós também podemos ser aí portadores assintomáticos, seria uma exposição aos funcionários da Casa do Advogado. Então, todas as questões que, além de acesso à internet, agora no momento de pandemia também, tem algumas outras implicações que também dificultam muito isso. Tem, é claro, aquela resolução do CNJ que trata sobre a possibilidade de suspensão dos prazos quando não seja possível realizá-los, e pelo menos comigo deu certo até agora, mas eu tenho colegas que não deu certo, muito pelo contrário. Além de não conceder, a determinação que veio foi no sentido de que as cartas de citação seriam disponibilizadas pelo meio digital, o advogado teria que imprimir, postar nos correios, depois colocar o AR, juntar no processo, comprovar que remeteu a carta, depois quando voltasse, juntar de novo. Então, assim, seria meio que a função do oficial de justiça / escrevente do judiciário. Então, eu vejo que com todas essas questões, está vindo um peso muito maior para a classe, para a advocacia, e eu sei que o senhor não tem culpa disso, mas são questões que são postas, e acho que aqui é um ambiente de debate para a gente discutir mesmo e entrar num comum acordo, porque a ideia é que o acesso à justiça não seja cerceado, mas nós também somos instrumento para isso. E nós também, como parte da população, também sofremos com todas as questões de sermos alguns pertencentes a classes que também não são favorecidas, morarmos em regiões que não são, que têm aqui recursos tecnológicos escassos ou precários. Além disso, essa questão de exposição, agora nesse momento de pandemia, de levar alguém para o seu escritório ou para uma casa do advogado. Então, eu vejo que os colegas estão nessa linha e eu estou com eles. Então, vamos lá. Então, acho que aqui vale a pena a gente perder alguns minutos, tá? Eu tô disponível aqui para ficar bastante tempo aqui e tentar responder o máximo de pergunta que os colegas tiverem, tá? Então, eu vou perder um pouquinho de tempo aqui. Então, vamos pensar assim, na questão dos princípios, né? Então, vamos pegar um outro exemplo. O princípio da ampla defesa e do contraditório e devido processo legal. Vamos imaginar um processo em que uma ação ordinária, em que a ação ela é julgada, digamos assim, procedente, né? E o réu, então, pretende recorrer da ação. E o que ele faz? Ele impetra um mandado de segurança para recorrer de uma sentença de apelação sob o pretexto da ampla defesa, do devido processo legal, no caso mais específico, da ampla defesa. Né? Bom, então, se é um direito para ela, um direito fundamental, um direito subjetivo dela, um direito fundamental, né? Ela quer se valer de um instrumento rápido para poder levar à instância superior um direito dela que, segundo, evidentemente, ela alega que está sendo violado. Pode-se aceitar um mandado de segurança num processo ordinário em que houve uma sentença judicial? Não. Por quê? Porque, embora tenha esse princípio da ampla defesa na Constituição, a forma de como essa ampla defesa será exercida, ela é dada pela legislação brasileira. E na legislação brasileira está escrito que, numa sentença do juizado é recurso inominado, numa sentença da justiça comum, né, da justiça comum, recurso de apelação, numa sentença criminal, recurso de apelação. Ou seja, a forma de como, embora esteja o princípio da ampla defesa lá, não sou eu que escolho o instrumento que eu vou utilizar. O instrumento me é dado pela lei.
Perfeito? Até aqui? Então, é a mesma coisa do acesso à jurisdição. O acesso à justiça, ele é um princípio. E quem vai estabelecer como esse acesso se dará é a lei do Estado brasileiro. E a lei do Estado brasileiro está dizendo que, neste caso, a audiência ela pode ser virtual ou não virtual. Então, eu acho que é muito complicado se pensar no princípio para aplicar num caso concreto. Tem que ver se tem aplicação no caso concreto. Bom, esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto. É evidente que o judiciário ele vai analisar todos os pormenores, principalmente nessa fase inicial. Nessa fase inicial de pandemia, né, todas essas alegações que a doutora Beatriz colocou, elas são pertinentes e os atos eles serão realizados de uma forma ou de outra, né, desde que o juiz entenda que, digamos assim, há algum certo risco, algo do tipo, tá? Mas fato é que a longo prazo, porque o que eu estou pensando não é apenas nessa situação de pandemia, eu estou pensando numa situação de longo prazo, tá? Numa situação de longo prazo, eu faço uma separação aqui que eu fiz no início. Com relação aos colegas advogados, vai ficar difícil no longo prazo dizer que não tem estrutura para realizar audiência virtual. Tá? Eu acho que a coisa vai se encaminhar dessa forma. Tá? A estrutura de um escritório de advocacia para participar de um processo vai ter que ter estrutura para audiência virtual. Ponto. Dos colegas advogados. Das partes, testemunhas, no caso do juizado, dos litigantes que não estão assistidos por advogado, vai permanecer a análise da situação concreta. Por exemplo, particularmente eu não vou fazer com que todo o meu jurisdicionado da Zona Norte de São Paulo se adeque à minha exigência. Não tem como. Né? Daqui a 10 anos, 20 anos, a gente vai ter ali uma camada que não vai ter acesso à informática, à tecnologia, de internet, de um smartphone, né? Então, isso vai ter que ser levado em consideração e essa situação ela vai ter que ser analisada e, se o caso, a audiência ser realizada de forma presencial para atender essas pessoas. Isso não tem a menor dúvida que vai acontecer. Então, vamos separar essas duas situações. A longo prazo, tá? Eu vivenciei no ano de 2012, uma transição dos cartórios de registros de imóveis e dos tabelionatos de notas para sistema ARISP. Eu fui juiz no interior de São Paulo e, assim, cartórios deficitários. Cartórios que precisava receber uma verba do Estado para se manter, porque não tinha estrutura para poder montar digitalizar todas aquelas matrículas, certidões, aquela coisa toda, né? E aí houve um prazo de 1 ano, não se cumpriu, se prolongou por mais 1 ano e chegou uma hora que teve um deadline. Vai ter que se adequar. Se não se adequar, né, determinação da corregedoria que se instaurasse um procedimento administrativo contra o registrário ou o tabelião. Né? Então, assim, teve que se adequar. Isso daí é uma realidade que não vai ter como se afastar. Isso vai ser um custo para o escritório de advocacia ou para o advogado autônomo. Essa é uma parte. A outra parte são as testemunhas ou as pessoas que não estão assistidas por advogado. Essa é uma outra realidade. Então, essas pessoas, a longo prazo, as justificativas serão acolhidas. A longo prazo, né, penso que as justificativas de um escritório de advocacia não serão acolhidas nesse sentido, e que não tem estrutura para participar de uma audiência virtual. Tá? Então, são essas as minhas considerações.
Então, eu falei porque o princípio não se aplica ao caso concreto, tá? O princípio, os princípios constitucionais, eles são normas que vai direcionar o Estado, né, a cumpri-las, tá? Ele não se aplica ao caso concreto. Eu entendo que há uma imprecisão técnica em aplicar princípio a caso concreto. A gente tem que analisar de fato o que aconteceu, né, e verificar qual o caminho que a legislação brasileira ela dá para aquilo ali. Como eu disse, o princípio da ampla defesa é ampla defesa, né? Então eu posso me valer de qualquer instrumento processual como remédio para não posso para atacar uma sentença civil, não posso. Eu só posso usar um instrumento. Mas isso não viola a ampla defesa? Não, não viola a ampla defesa, porque o caminho foi dado pela lei. E o caminho de audiência virtual foi dado pela lei também, tá? É claro que, como eu disse, a aplicação ela vai se dar ao longo do tempo, tá? E a gente tem dois caminhos aqui. Um para os escritórios de advocacia e os advogados autônomos e outro para as testemunhas e as partes não assistidas pelo pelo advogado. Então, eu tive que me alongar um pouco na resposta, tá? Mas eu precisei aprofundar um pouquinho aqui para tentar trazer a minha visão acerca do fato. Então foi ótimo, não, não se alongou não, foi perfeito. Aqui as pessoas estão fazendo vários elogios, falando que o senhor é muito solícito, agradecendo as respostas. Tem uma pergunta da doutora Lázara. Presencialmente, o plantonista consegue falar com a parte em separado, antes de entrar na sala de audiência. Ela quer saber como que fica essa prática, não é? Porque virtualmente não sei se a ferramenta possibilita que as partes não tenham acesso, enfim, não sei como que funciona essa tecnologia que o TJ tem aplicado. Várias funções não estão ativas no que diz respeito a essa tecnologia. Acho que meu celular... não é isso. Ela fez aqui a pergunta, só para contextualizar, ela fez a pergunta, no início eu tinha falado que aquela parte direcionada às perguntas do público não estava funcionando. E para ela ainda não está funcionando. Acredito que para algumas pessoas também não, porque estão mandando aqui no chat. Aí ela estava explicando o que fez aqui por isso. Mas, enfim, aproveitando esse gancho, tem várias funções, inclusive na palestra que eu vi da juíza, que é da Justiça do Trabalho aqui de Santo André, ela, inclusive, mencionou, tem várias funções das ferramentas, enfim, desse software que os judiciários estão usando, seja a Justiça Federal ou Estadual, que nem eles sabem usar ainda. Ela mesma falou que ela descobriu várias coisas com erros, porque a assistente dela estava em uma sala, ela estava em outra, ela não sabia, enfim. Então, acho que em relação a essa pergunta da doutora Lázara e a minha continuação, já dá para emendar. Como que fica esse acesso, como que fica essa possibilidade do plantonista conversar com a parte antes e acerca dessas ferramentas que ainda não é uma coisa muito clara para todos. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente o sistema digital tem que se adaptar ao CPC, não é o contrário. Não é o CPC se adaptar ao sistema digital. Então, se o advogado quer conversar com o seu cliente reservadamente, a ferramenta tem que ter uma ferramenta que possibilite essa situação. Principalmente nas audiências criminais, em que muitas vezes o advogado vai ter contato com o réu pela primeira vez ali, né? Então, aí o que você vai fazer? Não tem jeito. Se não teve contato antes e ele quer conversar vai ter que disponibilizar um meio em que esse contato seja feito. De preferência, né? Assim, com uma coisa nova, as coisas vão se ajeitando com o tempo.
mas eu acredito que as ferramentas, elas serão agora, entendendo o funcionamento da justiça, elas serão adaptadas a isso, né? Criar salas paralelas, né? Para que seja assegurado esse direito de contato do advogado com a parte. Então, se não for possível realizar nesse momento, a audiência terá que ser redesignada, não tem a menor dúvida. Principalmente as audiências criminais. Né? Principalmente as audiências criminais. As audiências cíveis, com menos implicação grave, mas também a solução não vejo de outra forma. Né? Então, o que a gente vê muito aqui, por exemplo, é uma crítica que eu faço, agora eu vou criticar minha casa. É uma crítica que eu faço ao sistema SAGE. Como é que funciona lá? Como é que funciona o processo civil? O processo civil hoje ele é um processo sincrético, né? É um sincretismo processual, em que todas as fases do processo, seja a fase de conhecimento e a fase de execução, ela se dá nos autos do processo. Ela se dá é uma fase do processo. Antigamente, como é que era? A sentença, depois um novo processo para executar. Né? Agora não. É tudo no mesmo processo. Bom, o SAGE é assim? Não é assim. Aí que tá. Você precisa criar um apenso para iniciar uma fase de execução. Então, o que aconteceu ali? O CPC tem que o CPC teve que se adaptar ao SAGE. E não o SAGE tem que se adaptar ao CPC. É isso que tem que acontecer. Tem que acontecer a adaptação da ferramenta à legislação. É a mesma ideia da pergunta. O sistema de audiência virtual do tribunal tem que se adaptar ao CPC e não o contrário. Então, que tem que ter uma ferramenta que possibilite o contato do advogado com o réu, do advogado com o autor, né? E aí, só após a audiência prossegue. Tá? Não dá para pensar em ideia contrária a isso. Tá? Não dá para pensar em ideia contrária a isso. Então, é uma crítica que eu faço ao SAGE porque complica demais o processo. Tá? Às vezes há um arquivamento de processo porque a parte não apresentou um apenso, mas ela apresentou na petição inicial e o processo já estava extinto. Então, assim, tá querendo colocar, né, como se diz aí, a charrete na frente dos bois, né? Não dá, tem que ser a adaptação da ferramenta à lei e não ao contrário, né? Então, repito, se não tiver no sistema, eu ainda também não conheço a ferramenta por inteiro, por completo, não conheço. Não conheço todas as funcionalidades dela, tá? Mas essa ferramenta, ela tem que ter ela tem que trazer a todos os pormenores que acontecem na audiência de instrução e julgamento. Não é? Sala reservada, e, enfim, até mesmo uma ideia nova para se pensar numa testemunha protegida, como foi uma pergunta feita inicialmente aí. Né? Tem que se pensar nessa ideia também. Então, o sistema tem que se adaptar à lei e não o contrário. Tá? Muito obrigada, doutora Luísa. Eu vou passar agora para a doutora Lázara, para que ela direcione e conduza, mas já quero agradecer pela sua participação, pela participação de todos que nos acompanharam até agora. Dizer que o senhor não se estendeu em nenhuma pergunta, todas as perguntas foram muito bem explicadas e nós ficaríamos conversando sobre isso porque tem muito assunto para conversar, mas todos nós que estamos assistindo, o senhor, temos nossas famílias. Mais uma vez agradeço por ter aceitado o convite, por ser tão solícito e acolher aqui a essa necessidade que também eu observei que nós tínhamos muitas conversas, como eu expliquei para o senhor quando do convite, foram feitas entre advogados. E muitas dúvidas surgiam e só uma pessoa que estivesse do outro lado, que atuasse na magistratura, poderia nos auxiliar ainda que também não tenha
todos os conhecimentos de funcionalidades e aplicações, porque é uma coisa nova para todos. Então, é uma fase de adaptação, de transição. Mas eu agradeço muito pela sua presença, agradeço muito por todas as explicações e espero que façamos outros eventos no mesmo molde, foi muito bom. Passo a palavra para a doutora Lázara. Obrigada, Beatriz. Eu gostaria de agradecer profundamente, doutora Luísa, por todas as considerações que o senhor fez, por tudo que o senhor compartilhou, de como esse dia a dia dessas audiências virtuais, vistas do ponto de vista do magistrado, porque nós sempre temos aquela questão que o advogado ele vê mais propriamente a necessidade do cliente, e o juiz está ali para a aplicabilidade da lei em si. E muitas vezes, nessa questão da dicotomia, de que o senhor está ali como o representante da lei, o aplicador da lei, e os advogados estão ali vendo e envolvidos com as questões dos seus representados, é comum, e o senhor veio da advocacia, sabe, é comum muitas vezes a gente ter meio que esse posicionamento de quem está em embate, né, com o magistrado. Essa questão da letra fria da lei, para nós, muitas vezes transpassa uma frieza do juiz que está ali, quando na verdade não é dessa maneira. Como deu para ver na sua explanação, o senhor consegue nos posicionar que vê realmente falhas, vê pontos de melhoria, mas que ainda existe essa necessidade da aplicabilidade da lei, e eu acho isso excelente. Eu sei que nós estamos aqui para encerrar e eu não sou muito protocolar, eu já tinha até dito isso para a Beatriz. Então, o normal seria que eu simplesmente encerrasse e agradecesse a todos os presentes, mas antes de encerrar eu gostaria de fazer uma pergunta, até porque eu acredito que isso é importante para todos nós que estamos aqui, como operadores do direito, como estudantes. Do ponto de vista do magistrado, que está do outro lado da mesa, que tem a incumbência de julgar, que entende a necessidade daquelas pessoas que estão buscando a tutela jurisdicional, e que aquilo tem muito a ver com a vida delas, muitas vezes com o sustento, muitas vezes com uma reparação de algo que foi profundamente danoso. Como ser humano, esse momento que o senhor está vivendo? Porque o senhor está todos nós estamos nos adaptando a esse novo formato, mas eu sei que quando o senhor encerra o seu trabalho, assim como nós advogados, o senhor vai para sua casa e muitas vezes, no travesseiro, algumas causas daquele dia o acompanham. Então, gostaria que o senhor nos falasse, nos fizesse suas considerações finais, e em seguida eu encerro. E, novamente, agradeço muito pela oportunidade de ouvi-lo. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite novamente, né? E já me coloco à disposição para participar de novos debates, né? Sobre a Lei 9.099, que tem muita coisa para ser falada, né? Muitas dúvidas, porque como é uma lei especial, né? A gente vê muito algumas diferenças que são relacionadas ao próprio CPC, né? E é pouco esclarecida, porque na verdade ela é pouco estudada, né? É uma justiça especial, né? Tal como é a justiça do trabalho, tal como é a justiça eleitoral, né? Tal como é a justiça militar, o juizado especial também ela é uma justiça especial, né? É que como ela fica dentro do prédio do Tribunal de Justiça, né? A coisa fica meio confusa ali, né? Mas ela é uma justiça especial, tem as leis próprias, tem aplicação própria, né? Ela está submetida a um colégio recursal que é integrado por juízes de primeira instância, né? Tanto que das decisões do colégio recursal, a única possibilidade que existe é o recurso extraordinário, né? Porque ela não está submetida à jurisdição do STJ, né? Não está submetida à jurisdição do STJ, mas está submetida à interpretação federal que o STJ dá. Então, vou esclarecer isso aqui. Não cabe o recurso especial para o STJ, mas pode caber uma reclamação, que não é um recurso. A reclamação é quando o juiz ele não
interpretou a lei federal como o STJ havia determinado que se interpretasse, né? Então, ela é uma justiça especial, ela tem os seus pormenores, ela tem as suas especificidades, né, se as senhoras acharem interessante num momento futuro, a gente pode voltar para conversar mais sobre a Lei 9.099, apesar de que as perguntas também, né, foram a lei, mas muito legal, eu adorei. Fiquei muito feliz pela quantidade de participantes aqui, eu estava acompanhando aqui, chegamos a quase 110 pessoas, gente do Brasil inteiro participando às vezes aparece o balãozinho para mim aqui, alguns elogios, eu fico muito feliz mesmo, né, dos elogios aqui, né, da forma de interação da plataforma, né, muito legal, foi muito bacana. E com relação à pergunta, né, eu venho sempre com a Beatriz trabalhou, quase escapou o Bia aqui, viu? A Beatriz, ela trabalhou comigo, né? Acho que foi uma das melhores estagiárias que eu tive ali, e a gente sempre debatia os processos, né, doutora? E para mim, aquele momento é um momento de crescimento. Eu gosto sempre de ouvir o ponto contrário, né? Embora esse ponto contrário vem na petição inicial, vem na contestação, né? E eu queria o ponto contrário do meu assistente, das minhas estagiárias, né? Então, a gente sempre debatia as questões e eu sempre decidi com muita segurança, né? Eu sei da minha atribuição, eu sei das implicações que as minhas decisões têm, né? Mas eu tenho consciência de que esse é o meu trabalho, né? Então, eu tento fazer a coisa com o máximo de segurança possível, né? Tentar evitar o máximo de erro, né? E sempre aplicar o direito ao caso concreto com a máxima convicção, né? Sempre buscando a justiça, né? Então, eu sempre voltei para minha casa com a cabeça tranquila, né? De que eu sempre dou o melhor de mim ali, né? Então, no começo era mais difícil, né? Porque tinha questões que a gente decidia assim com um aperto no coração, né? Mas ao mesmo tempo eu me confortava dizendo que, olha, eu fiz por consciência mesmo, né? E cumprindo a promessa que eu fiz de aplicar a lei e a Constituição, né? Da Constituição Republicana Brasileira, né? De acordo com a minha convicção. Então, assim, é uma coisa, um trabalho muito gratificante que eu faço, eu sou apaixonado pela minha profissão, né? E eu faço muito amor, né? E é isso, né? Sempre norteado pela lei, né? Eu acho que ficou muito claro aqui, né? Que eu sou muito penso muito nisso, né? Nas implicações sociais da minha decisão, né? E é isso, né? Eu acho que o caminho é esse. Então, eu agradeço a doutora Beatriz pelo convite, né? A doutora Lázara pela recepção. Fui muito bem acolhido nessa plataforma, né? Fiquei muito feliz de voltar à minha antiga casa, né? Eu tenho um respeito enorme pelos advogados, eu sempre trato muito bem os advogados, porque o meu pai e o meu irmão são advogados, e como eu desejo, né, gostaria que os meus colegas tratassem bem o meu pai e o meu irmão, eu trato bem o pai e o irmão dos outros, né? Então, eu fico muito feliz de ter voltado aqui e eu espero poder, no futuro próximo, retornar para a gente fazer esse bate-papo bem legal aqui. Um beijo para todos vocês, um abraço, agradeço todos os participantes, né? E espero reencontrá-los novamente, tá? E Deus abençoe a todos.
Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luísa. Foi realmente uma noite em que nós pudemos fazer uma troca muito importante. Essa questão do juizado especial ser realmente derivado de uma legislação especial, ela precisa ser realmente tratada com maior cuidado. E acredito que todos que estão aqui conosco estão muito felizes, realmente foram muitos elogios, mas isso foi dado ao seu merecimento, ao brilhantismo da sua fala. Eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que nos sigam nas redes sociais. No Instagram nós somos @gpgp, no Facebook nós somos Comissão de Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa. Nos procurem, olha, o apoio já mandou as nossas redes, para que vocês acompanhem o nosso calendário e todas as pessoas que nós vamos trazer para fazer esse bate-papo. Fico muito agradecida pela sua disponibilidade, doutora Luísa. Acredito que nos veremos outras vezes e agradeço novamente a Beatriz. Agradeço também, em nome da nossa querida presidente, a doutora Marilis Costa, da nossa vice-presidente, a doutora Rafaela Reis, que nos acompanhou, a doutora Maria Silva de Oliveira, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial, e desejo a todos uma excelente noite. Mais uma vez, obrigado, e dou esse evento por encerrado. Boa noite a todos.